Olá, aqui no Unesp em Pauta você tem a oportunidade de conhecer o que pensam pesquisadores universitários sobre questões que interferem no dia a dia da sociedade. Nesta temporada nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área, organizado pela Pró-Reitoria de Graduação da Unesp aqui em Águas de Lindóia. Nossa convidada de hoje é a professora Marineide de Oliveira Gomes, professora da Unifesp. Professora Marineide, é um prazer recebê-la em nosso programa. Prazer é todo meu, acho que é sempre uma oportunidade importante, né, de congressos como esse, e mais ainda essa oportunidade de poder falar com a TV e, ao mesmo tempo, expandir essas oportunidades que tão poucas pessoas estão tendo acesso aqui, não é? Professora, pensando nessa potencialidade de formação de professores, eu gostaria que a senhora comentasse, já que é a sua área de atuação, qual que é o papel do professor diante de uma criança e por que é tão importante a gente pensar na formação de professor, principalmente quando ele está lidando com crianças em séries iniciais? Na verdade, a minha área é mais educação infantil, né? Então, hoje nós temos essa perspectiva do direito da criança à educação. Isso está consubstanciado desde a Constituição Federal, desde 1988, que a criança é considerada sujeito de direitos, né? E a educação infantil, que compreende a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola hoje de 4 a 5 anos, é considerada a primeira etapa da educação básica, né? Que envolve a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Uma lei aprovada recentemente torna obrigatória a pré-escola, né, de 4 e 5 anos. Então, isso vai significar com que mais crianças, né, tenham acesso a essa possibilidade de viver experiências institucionais de educar e cuidar. Não é? Porque não se trata só de cuidar das crianças porque elas são pequenas, mas desenvolver esse caráter mais global de educação. Então, o fundamental na formação desse professor é ele conseguir fazer essa imbricação entre educação e cuidados, o que não é uma tarefa fácil. E a universidade prepara, professor, esses recém-professores, egressos da universidade, para atuar na educação infantil ou fica apenas nesse nível do cuidado? Não, acho que tem tido muitas experiências, né, de organização, reorganização curricular de cursos de pedagogia, que são os cursos que formam esses profissionais, tentando garantir essa especificidade que é única. A criança só tem 3 anos hoje, ela não vai ter mais, né? Então, ela precisa ser entendida na globalidade do pensamento. A criança pequena, ela tem um pensamento sincrético, ela fala tudo junto. As experiências estão todas inteiras, né? Então, como é que vamos organizar esses conhecimentos, essas metodologias, essas formas de conseguir chegar até a criança num curso de pedagogia passa por uma reorganização curricular, né? Pelos diferentes professores conceberem essa singularidade da criança pequena, que é diferente, por exemplo, da criança dos anos iniciais do ensino fundamental. É diferente do adulto que vai se alfabetizar. É diferente do jovem do ensino médio, do adolescente, dos anos finais do ensino fundamental. Então, essa especificidade, essa singularidade da criança precisa ser garantida. E aí eu queria destacar o papel dos estágios, né? Os estágios curriculares, os estágios profissionais são importantíssimos para os estudantes terem contato primeiro com o cotidiano das instituições, né? Com tudo que acontece lá como uma experiência de exercício profissional. Então, ele vai ter oportunidade de imaginar, se eu estivesse nesse lugar, o que eu faria, né? Então, a supervisão, o acompanhamento, a problematização daquela realidade, o estranhamento, né? É quase que natural o estudante começar a julgar o professor que ele está vendo, né? Mas é preciso entender a complexidade dessa tarefa educacional e o que justifica aquelas práticas. Né? Trazer a teoria que ele vê dentro do curso de pedagogia, dentro da universidade, enquanto aluno, para colocar em prática dentro de uma creche, de uma escola de educação infantil. Isso. É mais do que trazer a teoria.
é ter a prática, não é? É partir da prática, das situações problematizadoras da prática, voltar à teoria e ter uma outra prática, que é uma prática já transformada. Não é? A máxima do Paulo Freire, ação, reflexão, ação. Exatamente. Só que essa segunda ação é uma ação que passa pela reflexão. Então, não é mais aquela primeira, que é uma de senso comum. Não é? Do que muitas vezes motivou o aluno a cursar pedagogia, por exemplo, gostar de criança, ter uma certa afinidade. Isso, também. Desconstrói um pouco essa ideia meio naturalizada de que basta ser mulher e gostar de criança que fatalmente será um bom profissional. Não é só isso. Né? Enquanto exemplos, professoras, dessa prática, a senhora atua tanto em Santo André quanto em São Paulo, enquanto professora da Unifesp, em projetos de gestão escolar, pensando nessa criança da educação infantil. Eu gostaria que a senhora exemplificasse, contasse para a gente um pouco dessa experiência, para que, de repente, sirva de inspiração para que professores, pedagogos que estejam nos assistindo possam ver o que é possível fazer. Então, as experiências em gestão foram realmente em Santo André e em São Paulo, mas já acabaram, né? Hoje eu sou professora da Unifesp, atualmente vivo um outro grande desafio, que eu sou vice-diretora do campus, que é um grande campus de ciências humanas, com mais de 3.000 estudantes, né? Em 6 cursos, o curso de pedagogia é um deles, né? Acho que, como exemplo, nós podemos falar do nosso programa de estágio, que é um programa de residência pedagógica. Então, é um programa um pouco diferente dos estágios normais que nós encontramos, em que o estudante vai para a escola, desenvolve alguma atividade e faz um trabalho praticamente burocrático, né? Esse trabalho envolve uma relação colaborativa com as escolas, que aderem ao programa voluntariamente, ninguém é obrigado. Então, fazemos um acordo com o sistema municipal e estadual e cada escola que tem interesse se aproxima da universidade, então nós enviamos os residentes, que nós chamamos. E aí tem todo um trabalho que é um pouco parecido com a residência médica, no sentido da imersão no campo profissional. Ele fica praticamente um mês, todos os dias, em uma sala, acompanhando um professor, observando, descrevendo, trazendo para supervisões, problematizando, e ele também assume uma atividade programada com as crianças. Então, ele tem a condição ali de se ver professor, como se fosse professor. Isso é feito numa forma de diálogo com o professor, que nós chamamos de professor formador. O professor da escola, ele também se implica profissionalmente na formação desse Não fica apenas dentro da universidade do professor do curso de pedagogia, por exemplo. Não, então é uma tríade, né? Então a universidade, o professor que acompanha e o estagiário, o residente, e na escola esse professor formador e o gestor, porque ele tem contato com a política educativa daquela instituição, né? Então, ele tem contato com o projeto pedagógico, ele tem contato com as famílias, ele tem contato com aquele território do entorno, né? Em que medida essa creche ou pré-escola tem relações com a unidade básica de saúde, né? Que também atende as mesmas crianças, né? E que formas possíveis teríamos ali de interlocução com esses diferentes setores, né? Professora, a senhora comentou agora a última fala, a interlocução. E pensando nessa questão da interação, que é tão necessária dentro da universidade, da professora com o aluno, por que ainda temos uma barreira nesse diálogo próximo entre universidade e escola, contribuindo para a formação dos professores? Acho que, historicamente, primeiro que a maioria dos nossos professores não são formados em universidades, infelizmente, né? A universidade é o lugar do ensino, da pesquisa e da extensão. Os professores são contratados em dedicação exclusiva e têm condições, no seu exercício profissional, de fazer pesquisa e aprimorar o ensino e desenvolver a extensão para aquela população que não chegou até o ensino superior. As pesquisas mostram que perto de 80% dos professores no Brasil são formados por instituições privadas. Muitas não universitárias, ou seja, o professor é contratado para dar aulas, né? Então, muitas vezes ele é só um graduado, ou, na melhor das hipóteses, alguém que fez uma especialização. Então, o conhecimento dele não é tão atualizado
ou tão problematizado como o de um professor doutor, um professor que tem que pesquisar. Então, historicamente, as escolas eram consideradas como locais de pesquisa. Então, o pesquisador vai, faz a pesquisa, não se implica, não se responsabiliza e também não devolve os resultados dessa pesquisa. Isso contribui para criar uma certa rejeição, né, dos professores com relação, de gestores de uma maneira geral, com relação à presença da universidade. Agora, de uma maneira geral, é muito difícil alguém que se abra à avaliação do outro. E é um pouco isso quando a universidade entra na escola básica, porque, ou seja por meio do estágio, ou por meio de pesquisa, ou outras ações colaborativas, né? E nós usamos essa expressão colaboração, é quando se dá essa dupla direção, quer dizer, é a universidade que colabora com a escola e é a escola que colabora com a universidade. Não é alguém que vai lá tirar alguma coisa ou levar, que também é muito comum essa ideia de que a universidade sabe e é ela que prescreve algo para ser aplicado pelos outros. Então também essa concepção aplicacionista, prescritiva, é algo que tem a ver com o tema desse congresso, que é por uma revolução no campo da formação de professores. Falar em revolução significa pensar por baixo, significa pensar as mudanças de paradigmas, mudanças que nos guiaram, conceitos que nos guiaram até agora e que precisam ser reformulados. Esse é um deles, de que a universidade é o castelo do saber, não é? E os professores são os práticos e eles não sabem nada. Eles têm conhecimentos, há saberes pedagógicos ali que precisam ser lidos, há culturas profissionais que precisam ser lidas, né, do ponto de vista teórico e serem gerados novos conhecimentos, não sobre os professores, mas com os professores. Acho que esse seria o salto importante e revolucionário na formação de professores. Que venham então, professora, esses novos paradigmas. Então, gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa. Eu é que agradeço. Obrigada, é uma oportunidade importante. Muito obrigada. Obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.